Olá para você que está assistindo esse episódio especial, que é uma produção PipaCast. Hoje eu vou ser a apresentadora desse programa e eu tenho a honra de apresentar para vocês ele que é o idealizador e o apresentador do programa Sala de Conteúdo, mestre de capoeira Angola, multiartista, arte educador, criador do projeto Maraquintu e Orquestra Coletiva, representante do coletivo cultural Artezona. Ele também é o fundador da Quilombice Productions e assina também a direção deste programa PipaCast. Seja muito bem-vindo, é uma honra receber você e conversar com você, Tony Santos, vulgo Mestre Ameixa. São tantas coisas. Fiquei com medo de esquecer. Que às vezes até fica difícil de Eu até colinha. mesmo me reconhecer, né? Claro, e eu fiz uma colinha aqui para não esquecer. E eu queria sugerir que você apresentasse para a gente já um pouco o que é o Sala de Conteúdo. Conta para a gente, vamos aproveitar para falar desse projeto. Então, já que o PipaCast, né, é essa plataforma que está agora, né, recebendo o Sala de Conteúdo, que é um projeto que partiu na Europa, numa necessidade de se comunicar, isso em Berlim, logo após que eu tinha abandonado a Itália, na pandemia, fui para Berlim, aconteceram muitas coisas, e uma delas foi de criar o Sala de Conteúdo, e hoje em dia ela está aqui, o Sala de Conteúdo em Pipa, no Brasil. Isso foi durante a pandemia ou depois da pandemia? Isso foi... A ideia logo foi durante a pandemia, né? Porque eu me mudei de país em 2020. E logo após, quando eu consegui me estabelecer em alguns locais, eu tive a ideia de fazer o Sala de Conteúdo, porque trabalhando com produção, com artistas, capoeiristas, percussionistas e etc., eu disse, por que não fazer? Encontrei um amigo que tinha, né, os materiais, e dentro dessa sala, a gente tinha um estúdio lá, um estúdio de provas, de ensaio, comecei a girar o Sala de Conteúdo. Quem quiser assistir, pode vir, né? Lá no... Onde que tem episódio? Os episódios estão no meu Instagram, Tony Ameixa Santos, mas tem que passar muito lá para baixo, porque acontece tantas coisas que tá cheio. É verdade, é muita produção, né? E a gente tenta. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse comigo e também com quem está assistindo um pouco da sua história, da sua origem, de onde vem você, onde você nasceu. Você foi uma criança que brincou muito? Como foi a sua vivência? É uma boa introdução, né, para tudo. Não, fui uma criança muito brincalhona, brinquei muito, tive uma boa educação, mesmo com toda essa complexidade, né, da educação de homens e de mulheres pretas no nosso país. Mas a minha mãe, com esforço, me deu de tudo. Eu consegui brincar, consegui não sentir tantas diferenças, porque o esforço familiar me deu todo o conforto que uma criança gostaria de ter. E eu sou uma delas. Então, como é o nome da sua mãe? Minha mãe se chama Ivete, Dona Ivete, conhecida, a minha rainha do baobá. E assim, né, com a minha infância também veio muitas outras coisas. Sempre fui presente à capoeira. Com 3 anos de idade, minha mãe já me contava a história que meu tio tinha me dado um presente de birimbaus. Depois veio o esporte, o atletismo, que acompanhou tanto a minha infância até toda a minha adolescência. E com o esporte foi uma das coisas, fora a criação com minha mãe e com Bifu, Roberto Ribeiro Andrade, esse grande técnico, que foi, bem dizer, o meu guru, o cara que foi responsável também pela minha formação como homem, não só minha mãe e minha família, mas ele também com o esporte e com a garra que ele passava. Ele, para mim, era um grande mestre de vida também. E aí a minha infância foi magnífica, e estudei, tive, né, sorte como muitos atletas desse privilégio de estudar em colégios renomados, e não só, né, ser campeão, ser recordista, ser quinto do ranking do Brasil, tudo isso leva a uma força na sua identidade, né?
fora a parte cultural, que também participei do Balé de Cultura Negra do Recife, viajei com esse balé, e todos esses conhecimentos, tanto na minha infância como na minha adolescência, chegando até agora, me formou esse homem que eu sou. Eu não sei se é bem, se é mal, o importante é ser. É isso aí, né? Com certeza. Muito obrigada por A por gente essas tenta dar o máximo, né? informações. A gente Claro. tenta dar o máximo de positividade, mas é isso. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para a Dona É, Ivete. Dona Ivete, um beijo, Bifu. E não só, né? Eu espero que os ouvintes também, pessoas que tiveram trajetórias comigo, e trajetórias na cultura, consigam se inspirar nisso, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Né? Massa. Então, só para eu entender, o esporte teve um papel importante, então, na sua infância e adolescência, é isso, né? Exatamente. E foi através do esporte, então, que você teve acesso a boas escolas, é isso? Também. Isso é muito importante, Isso né? é Isso muito é, importante. isso é comum aqui no Brasil, né? Legal. Isso forma, né? Pessoas, formam homens, crianças, adolescentes. E aquela coisa, né? A educação, infelizmente, sendo privada, mas seria um bom ponto a se refletir de por que não, né? Constituir uma boa educação sem precisar que ela seja privada. Se ela fosse dada do modo mais forte, como é deixar as escolas particulares ter esse acesso, e se isso fosse nas redes, né, vamos dizer, nas redes públicas de ensino, daria também uma grande informação aos nossos adolescentes e aos nossos homens aqui no Brasil. Entendi. E sabe o que eu queria saber também? Quero que você conta pra gente sobre o Tony Santos empreendedor. Em que momento você se descobriu, você se viu empreendedor? Como foi seus primeiros experiências como empreendedor? E contar pra gente como é essa vivência de um homem negro, brasileiro, vivendo em outro lugar, distante de onde nasceu, e como isso se relaciona com o empreendedorismo. Uma pergunta difícil de responder, né? Eu me lembro a coisa minha empreendedora já desde criança, né? Quando eu ia na frente do supermercado, e com carro de mão eu levava o supermercado, e ia limpar chão. Pá. Mas a minha experiência profissional mesmo foi a partir do momento que eu viajei. Chegando no exterior, viajei com balé de cultura negra, saí como percussionista, capoeirista e bailarino desse balé. Chegando lá no exterior, vendo toda essa outra sociedade. E aí me despertou em valorizar até o que eu estava fazendo, né? A cultura. Então, a primeira roda de capoeira que eu fiz na rua, vi que o que a gente ganhou assim daria para comprar aqui no Brasil, sei lá, uma moto ou uma televisão nova. Então, dali eu comecei a notar que a cultura tinha um certo valor, mesmo que no nosso país ele não tinha esse valor todo. Tem um valor sentimental, mais estrutural, monetário, em forças, né, econômica, não tinha. Então, foi dali, indo com essa viagem, essa primeira viagem ao exterior, comecei a entender que eu poderia empreender com a cultura. E isso aconteceu apenas eu voltando ao Brasil. Foi bem rápida o processo. Aí você voltou ao Brasil e abriu a sua primeira empresa. Eu voltei ao Brasil e tive a sorte de fazer parte de uma seleção de bailarinas para trabalhar com turismo e apresentar a cultura aos turistas, isso nos anos 90. E daí começou trabalhando dentro dessa rede de hotelaria. Eu depois tive a oportunidade de abrir a minha própria empresa e vender os serviços culturais para várias empresas do ramo de turismo, né, hotéis 5 estrelas e não só, vários outros ramos de receptivos e agências de viagem, etc. Interessante. Isso foi aqui em Pernambuco? Começou em Pernambuco, começou em Alagoas, né, essa primeira experiência. Depois eu voltei para Pernambuco, minha terra natal. Sim.
E daí abri essa empresa, que eu acho que foi uma das primeiras empresas de entretenimento guiada pelo homem negro. Então você pode imaginar, né? Anos 90, homem negro empresariando a cultura, as dificuldades que a gente pode ter, mas eu não tive tanto. Tive também muito sucesso e muita sorte, no senso, não digo sorte, por eu ter uma envoltura, né, nessa coisa de saber falar da cultura, ser sério e credibilidade, as pessoas acreditar, conseguia vender facilmente, né, toda essa parte cultural, que fazia parte de um dos primeiros produtos, né, da minha empresa, era essa parte cultural, os espetáculos e etc. Entendi. Interessante. Uma aguinha aqui. Claro, para molhar as palavras, né? A gente vai falando, falando, falando. Eu estou um pouco nervosa, vocês podem notar, estão me assistindo. E me conta um desafio de empreender. O que você identifica Também, como um desafio do empreendedorismo? o desafio principal são vários, né? Que todo mundo sabe que no Brasil o racismo institucional, estrutural, pessoal e vários, ele impede, logicamente, é um desafio grande que as pessoas pretas nesse país passam. Que elas têm que estar sempre competindo, estando assim por trás, né? Ela está competindo, mas estando, como eu via nas corridas, competindo descalço. Então fica bem mais difícil, né? Mais então você difícil. está sempre em desvantagem, essa é a palavra. Sim. Então se torna realmente um desafio grande. Ser um empreendedor negro no Brasil é um grande desafio. Uma pergunta que eu pensei agora. E se você pudesse falar com o Tony dos anos 90, o que você diria para ele? Que conselho você daria para esse empreendedor iniciante? Eu diria que ele fez um bom trabalho. Foi bom ter batido nas portas, às vezes mesmo ter dado pontapé. Algumas, né, não tendo sucesso. Mas eu acho que o Tony dos anos 90 é muito diferente desse Tony de hoje. Que é a comunicação, a coisa cultural, os valores, a moeda, a política. Todas essas informações tornam a coisa um pouco mais fácil, mas também bota outras dificuldades, né, e outras, né, como é que se diz, desafios que você vai ter que se atualizar para poder estar competindo, né, em paridade. Sim, os desafios se renovam, né? São muitos ainda. Eu tô ligada. E vamos falar sobre um outro assunto, agora puxando um pouco pro universo do mestre de capoeira, do mestre Ameixa. Vamos para a cultura, né? Vamos para a cultura, que também é interessantíssimo, um universo muito rico, né? A sua caminhada também é longa e vem também desde a infância, né? Lógico, sempre. Para dizer, tem um coligamento até familiar, que meu tio já fazia capoeira, então sou um afrodescendente, então isso já corre no DNA normal, né? Até daquele afrodescendente que não pratica. Você que não pratica capoeira, saiba, a capoeira está dentro de você. Então, conta pra gente a capoeira que você se identifica. É a capoeira Angola? Exatamente. É isso? A capoeira Angola, bem dizer, é uma das filosofias que também me lapidou, me mudou muito, né, como homem. Apesar que eu também fui praticante de capoeira regional há muito tempo, em outros grupos, mas a minha infância, até chegar um certo... E viajei para a Europa também fazendo a capoeira regional. Foi chegando na Europa que aí sim eu me aprofundei mais na capoeira Angola e mudei mesmo de categoria, abandonando a capoeira regional, que não me dava mais as coisas que eu tinha necessidades, e achei ela na capoeira Angola. Que hoje também tenho alguns certos tipos de dificuldade nesse tal olhar do mestre, do respeito. É uma coisa que ainda precisa de uma emancipação, um crescimento ainda ideológico, intelectual,
Não dizendo que os capoeiristas não são intelectuais, antes, os capoeiristas são muito. Muito, são muito. É. Mas voltando para essa coisa das comunicações mesmo e de utilizar a capoeira Angola como uma ferramenta, de tecnologia ancestral. Então a gente tem que entrar todo nesse discurso né, de empoderamento, de reflexões, tanto na masculinidade como no feminismo. A gente tem que estar presente com isso, porque isso também está dentro do movimento da capoeira hoje em dia, que é bem mais, às vezes, né, a coisa se torna mais política do que cultural, e que às vezes a gente tem que mais focar mesmo na parte cultural, o que é que essa capoeira vai nos dar. Na minha visão, a capoeira Angola em si, né, como ferramenta. Eu vejo que é um instrumento muito potente, e que está precisando mesmo de mais diálogo para ter um ajustamento legal e, como é que se diz, plural em toda essa diversidade que é a nossa nação, o Brasil, né? Dentro da prática, dentro do respeito, não só da capoeira Angola, porque um angoleiro é uma pessoa que respeita qualquer outro tipo de modalidade e preserva a sua tradição que está dentro e um princípio que é tirado por outro homem, mestre Pastinha, e não só, a gente se aprofunda muito na coisa, né, africana, mas vamos botar assim, mestre Pastinha foi aquele que teve mais visão, apesar de ter muitos outros que praticavam, né, a capoeira Angola, ou a capoeira tradicional, ou como queiram chamar, e que não tiveram tanta atenção tão quanto o mestre Pastinha. Mas os valores deles foram também de grande valor. Sim, Quanto. E estão presentes hoje, é isso que você está falando? Esses que eu falo é os antes do mestre Pastinha. E hoje em dia, sim, tem muita gente que segue e não tem a devida atenção ou respeito. Não recebe o mesmo renome, é isso que você está querendo dizer? Talvez a atenção da capoeira Angola ela vai muito assim, ela está um pouco se confundindo em alguns diálogos, porque, né, com o crescimento até mesmo da tecnologia, hoje em dia se chega em qualquer lugar com a capoeira. Às vezes você nem precisa mais de um mestre de capoeira para lhe ensinar capoeira, porque basta você usar a tecnologia e você já aprende. Já tem vários mestres, até mestres virtuais, talvez até mestres de IA que já são capoeiristas, tanto Angola como regional. Então, essa prática orgânica de vivência, de reconhecimento do mestre, ela às vezes me põe até mesmo me perguntar se é isso mesmo que eu quero, se são todos os lugares mesmo que eu quero ocupar. Às vezes tem lugares que eu até decidi mais de nem querer mais ocupar, que ele não me serve, mas não quer dizendo que não me serve, que isso eu tenho que... Mas quero jogar na reflexão da pluralidade, se esses locais realmente se serve a gente ocupar ou se podemos criar os nossos próprios espaços, está entendendo? Uhum. Utilizando não só a capoeira, como, né, a cultura, a música, a percussão, o debate, a literatura e vários outros, né, argumentos e poderes, não só na arte, na cultura, que nós, povo negro e povo indígena e todos os povos podemos utilizar, né? Me chamou a atenção você falou muita coisa importante. Agora tem que ter coragem para transitar de um movimento de capoeira como capoeira regional, que é grande, forte, e caminhar para o movimento da capoeira Angola. Se você quiser falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de ouvir, porque pelo pouco de vivência que eu tenho, me parece uma atitude que requer coragem. Exato, você vai ter que... Porque a capoeira sempre, às vezes, como você diz, né, eu falo tantas coisas importantes, mas às vezes é a capoeira que me leva a falar sobre isso. Até mesmo veio uma pequena, como dizem, né, eu não deixei de ser capoeirista, eu não estou desvalorizando nenhum tipo de capoeira, mas essa decisão de sair da capoeira regional, entrar na Angola e tomar essa decisão, tem que ter realmente uma coragem, porque muda muitas coisas, muda
até a sua maneira de se posicionar, muda a sua maneira de se vestir, muda a sua maneira até de tocar mesmo berimbau, de cantar. Então envolve a diversidade que é essa cultura afro-brasileira, que está dentro da capoeira. E que da capoeira ela abre um leque enorme. O capoeirista sempre esteve na frente de várias proteções de guerras, do quilombo, a capoeira sempre esteve presente, do candomblé, da percussão, do samba, da musicalidade. Então, o capoeirista do frevo, e até hoje, como tem várias outras criações, utilizando daquilo que é mais puro, que não precisa a gente estar inventando para dizer que cria coisa nova. A capoeira, ela em si, já dá novas criações, como já estão vindo aí, a capoeira contemporânea, a capoeira vogue, a capoeira jiu-jitsu, cada um, eu acho que a liberdade é entender essa liberdade da capoeira e cada um procurar a sua originalidade. Não fazer discurso que eu quero ser o original único e quero, com o meu discurso, desoriginar o meu outro irmão, que também tem os seus direitos de transformações, utilizando não só a capoeira, como todo argumento artístico ou cultural que ele possa utilizar. E na diferença que, como você falou, dessas duas, da atitude, sim, na capoeira, para você fazer escolhas, você vai ter que ter essa atitude e coragem de mudar. E às vezes até mesmo de, como dizia o meu grande mestre Sapo, né? Ele dizia, você está pronto a perder tudo, e às vezes mudar de categoria de capoeira vai ser isso. Você vai ter que perder tudo, como eu perdi. Até todos os meus amigos que circulavam entre mim na capoeira regional, eu perdi todos eles. Posso dizer assim. E refiz vários outros. Como acontece também dentro da capoeira a Angola, que é uma modalidade que venho praticando há mais de 20 anos da minha vida. E ali a gente também sempre se renova, né? Com amizades, tem pessoas que você nas antigas tinha como referências que hoje em dia elas não são mais a sua referência. Isso faz parte, né, do amadurecimento, eu acho, até humano. Acho que sim, concordo com você. Eu acho que essa coisa de estar idolatrando, endeusando pessoas, para mim, passou a época. Estou noutra fase. Então, mas quando eu estava nessa fase, também foi boa eu ter passado por elas, porque hoje em dia eu posso me afirmar mais por essas vivências que eu tive, tanto em erros como os acertos. Entendi. Obrigada. Eu quero aproveitar aqui o gancho da temática cultural, capoeira, não só, né, que você também atua em outras áreas culturais, por assim dizer. E quero trazer um assunto que é um pouco polêmico, um pouco complicado para mim. Acho que para mim ainda não sei falar bem sobre esse assunto. E quero saber a sua visão, o que você pensa sobre o embranquecimento que a gente enxerga, que acontece a olhos vistos aqui, tanto da capoeira quanto de outras expressões culturais aqui no Brasil e fora também, né? Porque a capoeira, por exemplo, já ganhou territórios internacionais, né? Exato. E, enfim, quero saber de você o que você quiser falar sobre isso. Como você disse, é um assunto meio delicado, complexo de se fazer, mas é um fato, né? Até mesmo com essa coisa da internacionalização da capoeira, que eu até vou estar participando aí de um evento e me chamaram justamente para eu falar desse tema, a internacionalização da capoeira, que também faz parte desse esbranquecimento, né? Quando a gente levou a capoeira para a Europa e fora do Brasil, Estados Unidos, etc. E eu também faço parte dessa internacionalização, porque isso aconteceu de grande massa nos anos 90 e eu fiz parte dessa massa. De chegar em países, como eu cheguei na Itália, em várias regiões, eu era o único capoeirista em vários. E até na capoeira Angola mesmo, eu posso dizer com
propriedade, fui o primeiro a levar a capoeira a Angola, assim, porque eu estabeleci, não de passagem, para a Itália. Mas tiveram outras pessoas que participaram disso, que levaram a capoeira antes de mim, que levaram para outros países, como a chegada da capoeira na Alemanha mesmo. Meu mestre foi um desses pioneiros, não só em Pernambuco, mas também junto com outros mestres, mestre Laércio, mestre Rosalvo, mestre Rogério. E a gente naquela época éramos, vamos dizer, trenéis. E às vezes eu até reclamo disso, que as pessoas pensam que só esses mestres levaram a capoeira Angola. E em vez não. Quem organizou mesmo a capoeira Angola foram os alunos desses mestres, porque os mestres não tinham ainda, vamos dizer, esse desenrolar como é que se diz, organizar eventos, né? Ter essa parte de administração da coisa. Sim. Então foi daí também um grande passo para empreendedores. Eu, como já trabalhava nessa área, né, de produtor cultural, que no Brasil também não era reconhecido muito isso, essa coisa da produção. E justamente isso era uma problemática que já tinha no Brasil e já existe desde a colonização, né? O esbranquecimento, isso que fez parte também do tal povo brasileiro, era um esquema de esbranquecer, porque como os afrodescendentes eram a maioria, e ainda somos, né, no país, leva logicamente a uma organização de querer um pouco se legitimar, e para se legitimar é esbranquecer não só a cultura, como os pensamentos e a própria história. E eu vejo isso ainda vejo com maus olhos, porque hoje em dia a gente está com uma tecnologia, com informações que podem combater isso, mas vai precisar muito de diálogo, vai precisar muito de aquilombamento, vai precisar muito de diálogo entre pretos, de entender, de dialogar e não discutir, e não estar querendo se legitimar como legítimo ou como original e estar deslegitimando o outro irmão que de repente é de geração diferente, ou de mais nova, ou de mais velha, que também tem o seu caminho, e aí você com o seu discurso pode até deslegitimar o caminho do outro. Então a gente tem que estar atento a essa coisa, e eu acho que isso vai começar com a revolução ao contrário. Não é só o negro tendo essa visão. Vai ser pessoas brancas também que dizem e que participam disso, delas também se posicionar como tais, de deixar o protagonismo para quem é protagonista, não dela querer ser o apresentador do protagonismo. Ela tem que estar feliz de estar participando disso, não dela querer ser isso. Então, as pessoas brancas, principalmente no Brasil, elas não precisam só não dizer, eu não sou racista, elas precisam pensar como pessoas antirracismo. Aí sim a gente começa a ter um posicionamento e uma segurança melhor para esse processo de tentar não frear, porque, como você diz, o esbranquecimento não é na cor, não é porque muitas pessoas brancas estão participando, e sim é nas políticas públicas, na apresentação daquilo, na preparação também de outras pessoas. Então, eu digo mais nisso. E o preto também se auto-legitimar e se como se diz, profissionalizar e não deixar e não pensar, é aquela coisa do pensamento. Não ficar pensando que a pessoa branca é aquela que tem direito de estar ali. Que tem direito ou que e o preto não. Como você vê, eu sou, né, em várias áreas, na área de empreendedorismo, afrocentrado, tenho a dificuldade no diálogo, e às vezes não é só pelo embranquecimento, é às vezes até mesmo pelo não conseguir dialogar com as pessoas como eu, e que elas que elas também estejam felizes por isso, porque não vai adiantar a minha felicidade e a minha conquista individual. Eu estou falando de pluralidade, a gente vai ter que ter essa visão coletiva das conquistas. Não adianta dizer a favela venceu porque eu saí da favela. É totalmente dizer a favela venceu porque na favela não existe mais favela. Existe o que a gente quer encontrar na sociedade, a gente tem que levar para dentro da favela e dizer, aqui não é mais favela. Aqui faz parte de um todo. Sim. E é assim que eu vejo o esbranquecimento. Às vezes me enfurece, me leva também a, talvez,
erros de pensamento, que muitos veem como racismo, mas não é uma proteção. E tenho também muitas ideias para que esse embranquecimento se freie. A minha experiência de mais de 35 anos na Europa, eu acho que vale. As minhas posições culturais, organizativas, eu acho que vale. As minhas posições, ideias e posicionamentos dentro de certas criações, né, como está tão aberto para, né, essa ideia criativa de sustentabilidade, de economia, é mais a atenção. Se derem a atenção a pessoas como eu, não só a mim, porque tem muitas outras, e não só como eu, como homem, porque hoje em dia a mulher preta tem um grande significado, sempre teve, né? O que a gente tem que entender é mulher preta e homem preto. A gente não estamos competindo entre nós e não estamos guerreando. A gente está aí nesse crescimento de pluralidade e coletividade. Então, tá feliz em mulheres pretas apoderadas e tá feliz em homens pretos com intelectualidade melhor, com a masculinidade educada, porque a masculinidade no homem negro eu acho que é o carinho de também educar eles pela falta, porque essa masculinidade vem de uma agressão sistemática. Um machismo branco eurocêntrico que nos adoeceu a todos nós. Veja assim, né? Talvez eu possa estar até errado. Me diga você alguma coisa, por favor. Eu concordo. Não, acho que ela deságua, enfim, nas crianças, né? A criança, especialmente as crianças negras, as crianças indígenas, e aí eu vou incluir as crianças meninos e meninas, né? Exato. E aí a falta que faz esse acolhimento do masculino, isso, enfim, reflete nas nossas relações quando a gente cresce, né? E aí essa complexidade, se eu não me engano, tem as mulheres negras que falam do mulherismo negro como uma contrapartida, como uma alternativa ao feminismo branco, né, europeu. É verdade. Tem Conceição Evaristo, eu não sei se ela milita nessa questão do mulherismo, usando essa terminologia, mas me lembrou um livro dela que chama Canção para Ninar, Canção para Ninar Menino Grande, em que ela conta a história de um protagonista homem, jovem, né? Enfim. E eu quero saber também, viajei aqui um pouco, mas eu quero saber como você vê, que saídas você vê para como a gente faz para dialogar. Homens e mulheres. Você até citou uma coisa boa do livro de Conceição Evaristo, né? Música de Ninar para... Canção para Ninar Menino Grande. Canção para Ninar Menino Grande. É assim que o homem negro tem que ser visto pelas mulheres pretas. A nossa violência, ela vem também, né? Como você disse. E lógico, isso também tem que ter uma grande... É complexo e é sensível. Porque a nossa sociedade nos obriga muito a essa coisa, né, do sexismo, de ver a mulher como tal. Eu me sinto até, não posso nem falar muito isso, porque eu tenho uma criação, venho de uma mentalidade matriarca, mas vendo aqui, e também fui muito jovem para a Europa, então tive várias influências intelectuais e vendo outros povos, entendendo outras línguas. Eu acho que isso vai, como você falou aí, pela educação mesmo, indo pelos... As mulheres também sendo sensíveis de abrir mais diálogos para a gente conversar sobre isso. Em vez... Porque o que existe muito, o sistema faz muitas mulheres virem apontando o dedo, tocando na ferida e acusando. Confrontando. Né? Se a gente conseguir ser esperto e... Na vez de tocar na ferida, botar um metiolate que arde, mas está botando um remédio. Na vez de se confrontar, procurar se relacionar
em não ir no confronto, não deixar o sistema tomar conta das nossas perguntas e ser mais sensível, até mesmo com o homem, de dizer, ok, não porque ele é inferior, apesar que a mulher tendo esse empoderamento, por que não também ter uma visão de acesso melhor ou mais rápido na intelectualidade? Porque se a gente é de a África, vem de uma mentalidade da mãe, então por que não? Eu, como eu estava dizendo, eu acho que até comentando com você uma vez, eu digo, eu estou pronto a mudar de função, porque eu não vejo nenhum tipo de dignidade em você cuidar de um filho, de você passar amor, porque tem que ser as mulheres. Eu até gosto da mulher ir trabalhar, o homem ficar em casa, por que não trocar? Então, ter voltando, né? Sim. A parte de brincadeira, mas essa sensibilidade ao diálogo, a não o confronto, a não tocar na ferida, ao baixar as guardas e a gente tocar em assuntos para refletir e até mesmo o ensinamento. E os homens que têm essa, vamos dizer, essa facilidade desse diálogo, criar mecanismo para que isso aconteça. Como a gente do Aquilombe-se, né? Estamos juntamente com, como você falou aí, toda essa apresentação, com eventos, com coisas que a gente tente criar essas rodas de conversa, se sensibilizar no tema, para que esse tema não seja conflituoso e sim esse tema seja reflexivo. E que daí, com os temas, a gente consiga criar futuras ações que, de um evento, ou de um encontro, ou de uma conversa, se saiu a solução para um problema que talvez o sistema não está conseguindo encontrar. É um problema de todo mundo, né? É um problema. Acho que o racismo, o machismo é um problema de todo mundo. E acho que naquele livro da Djamila Ribeiro, não sei se é lá, eu acredito, bom, se não, leiam esse livro, O Pequeno Manual Antirracista, ela fala que todo mundo tem que se envolver no ativismo antirracismo, né? Que é aquilo que você falou, o branco precisa ter atitudes antirracistas, assim como o problema do machismo não é só da mulher, é um problema de todo mundo. É uma questão que envolve todo mundo, né? Eu estou aqui concordando com o que você acabou de falar. E eu queria voltar, na verdade, ao tema anterior, que uma coisa ficou aqui no fundo da minha cabeça, que é isso que você falou sobre que você pensa soluções para frear, para diminuir o embranquecimento cultural, né? Você gostaria de falar sobre alguma dessas soluções que você pensa? Está pronto para falar sobre isso? Tudo bem se não tiver, mas acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso também. A pergunta é até interessante. Mesmo que eu não tiver, estarei sempre pronto. Porque é nessa iniciativa que a gente está, de estar aberto a fazer a coisa sem saber e aprender também no percurso do fazer. É o querer fazer. Nesse caso que você falou de estar pronto para dar opiniões de o que podemos fazer, sim. Tipo, na Europa eu organizei vários eventos. Eu até ocupei espaços, ocupei prédios, com ideias de aproximar. Nessa minha necessidade era a comunidade brasileira e eu tentando aproximar através da minha dificuldade com essa comunidade, porque eu vivi muitos anos com a comunidade senegalesa na Itália, e mudando, indo para a Alemanha, tive que voltar a conviver com a minha comunidade mais intensa por causa da dificuldade de eu falar o alemão, então eu procurei isso. E sim, um exemplo é criar eventos como eu estou tentando bolar aqui no encontro de diversidades. É por isso que eu criei também o Sala de Conteúdo. Por que não se sentar, um exemplo, mulheres negras, homens negros, travestis negros, e ao mesmo tempo pessoas que talvez não tenham necessidade de ser negro, que se sentem para fazer eventos e mostrar essa diversidade. Como eu falei com a capoeira, com a música, eu tenho muita vontade de realizar coisas com pessoas
diversas, de gêneros, e de debater com elas essa diversidade de gênero, mas de um modo familiar, para a gente se enriquecer. Como, né, às vezes a pessoa pode julgar como um homem hétero, ou como uma mulher hétera, ou como um homem trans, ou uma mulher trans, ou um homem cis, e a gente encontrar um diálogo que a gente não precisa mais utilizar Terminologias. essas terminologias, de dizer, não, vamos criar um pensamento que é independente se você é trans, se você é mulher, se você é homem. Então a gente conseguir uma visão plural da coisa. E vai ser através desses encontros, desses debates, dessas rodas de conversa. E isso, logicamente, utilizando a cultura. E eu tenho muitas ideias para utilizar a cultura, a música, a capoeira, a percussão, a dança, a poesia, a pintura. A gente botar tudo isso num contexto que, ao mesmo tempo, pode ser confortável, de estar nesse meio, e de tão confortável que é ficar fácil o confronto, vamos botar nessa terminologia, né? O confronto dessas diversidades, que não é um confronto, é uma vivência de amadurecimento coletivo, de entenderem a sensibilidade, né, de um homem hétero negro, mas como ele pensa, que às vezes talvez o pensamento dele, que é o meu, que às vezes eu digo, não, quando me perguntam qual é o seu gênero, eu digo, o meu gênero não lhe interessa. Tá entendendo? Mas Sim. por que não falar dessas? E isso eu acho que vai abrir também a mentalidade de vários, talvez, eu vendo para mim, né, homens negros que talvez possam ser um pouco preconceituosos, fechados de mente, dizer, não, de fazer eles, eu também penso dessa maneira e é mesmo, eu não sou isso que dizem que eu sou, tá entendendo? Sim, Então vai ser através quebrar preconceitos, né? Quebrar essas coisas utilizando todas as ferramentas que a gente tem disponível. E eu acho que a melhor é a arte e a cultura. Sim, concordo com você. Eu acho que é interessante isso, né, que você fala da diversidade, né, de colocar pessoas diversas até na raça também, para conversar, né? Sim. Indígenas, brancos, negros, mulatos, amarelos, pardos, e até falar sobre essas terminologias, né? Sim, tudo isso é muito rico, né? Porque eu também tenho meus preconceitos. Você vai ter os seus, todo mundo tem, a gente não é alecrim dourado, né? Então, é legal que a gente tenha a oportunidade de que o outro quebre preconceitos que tem em relação a gente e que a gente possa também quebrar preconceitos que temos em relação ao outro. E aí, fazer o que interessa. É isso que eu estou entendendo, né? Estou aqui elaborando para entender o que você disse. E aí, fazer o que interessa, que é trocar informações entre nós, visões de mundo que eu não tenho a visão de mundo que você tem e não vou ter, porque eu não tenho não sou um homem negro, né? Assim como eu não sou uma mulher trans, assim como eu não sou, enfim, uma pessoa com necessidade especial, né? Cada pessoa tem uma visão e cada visão é única e rica. Se a gente está pensando em resolver problemas, como racismo, como machismo, acho que juntos a gente consegue construir soluções que contemplem todo mundo, né? É como você falou mesmo aí, até dos preconceitos mesmo. Eu falo mais por mim, dizendo eu prefiro que as pessoas tirem o meu preconceito do que eu estar ali dizendo, não, você é preconceituoso, aquela coisa de apontar o dedo e tocar na ferida. Eu prefiro falar do meu preconceito. Porque aí eu não toco em ferida de ninguém e digo, sim, eu era preconceituoso com, sei lá, com trans, eu era isso, eu era aquilo. E usando eu como exemplo, é aquela se autocriticar e ter a coragem, como você falar, porque tem que ter muita coragem, de se autocriticar para outras pessoas. Porque geralmente você vê uma discussão, as pessoas criticando, mas elas não fazem autocrítica. Sim. Elas querem chegar com solução, porque em vez não, eu vejo isso como uma solução. Como eu vejo eu utilizo isso muito dentro da capoeira, conversando com vários mestres, principalmente os que estão no exterior, os mais velhos, e isso de dizer, mestres, está na hora da gente fazer autocrítica e usar essa autocrítica nossa como exemplo. Então, eu falar do meu erro, isso vai fazer refletir a todas as pessoas, talvez da minha idade, ou não, mais velho,
Dizer, poxa, o cara teve coragem. Eu acho que é mais honroso você admitir um erro que você provar sua razão. Não está mais na razão. São outros. Não sei se eu consegui. Eu entendi, achei bonito isso que você falou e me fez lembrar de Sankofa. Que, né, até tenho tatuado isso. Tá aqui no símbolo da. Tá em todos. Que é isso, a gente olhar para trás, vendo o futuro, a gente olhar para trás, vendo os nossos erros, tentando ajeitar, criticando ele, utilizando eles como, eu errava assim, eu pensava isso, assim, assado. E isso vai, o Sankofa, e eu acho que a gente fala muito das coisas afro, a gente ainda bota muita onda num patamar de romantismo e não, a gente tem que botar num patamar de realidade. A gente tem que deixar de ser pessimista, não. A gente ser sincero, a sinceridade da cura, porque às vezes vai ser com a sinceridade do erro que talvez eu vou ser vitorioso no acerto, ou até eu vou ter lucro, porque se eu vou botar isso numa visão empreendedorial, eu errando, eu vou acertar e vou conseguir gerar. Então, a gente botar isso na mesa vai gerar essa criatividade sustentável. E também eu tenho ideias infinitas para uma sustentabilidade, né, cultural, até mesmo nessa zona de projetos e com como o diálogo com coletivos, com isso, mas assim, utilizando um diálogo forte. É por isso que eu procuro um diálogo forte com pessoas que tenham experiência, porque elas vão me ensinar, poxa, esse diálogo é forte, mas ele pode ser forte do mesmo jeito, mas a gente pode lapidar ele e deixar ele mais confortável. Então, eu acho que se a comunicação é confortável, a gente já arruma um meio de soluções para estar em diversidade, para estar resolvendo qualquer coisa no âmbito cultural, empreendedorial, intelectual, artístico e o que você queira mais. Sim, massa. Eu acho que concordo com isso que você, concordo com o que você falou agora, que sobre se a gente consegue conversar, né, sem brigar, a gente já está ganhando já, né? A gente não precisa pensar da mesma maneira. Só a gente discutir sem brigar. A gente termina, você com a sua ideia, eu com a minha, mas a gente já vai terminar dizendo, poxa, a gente sentou, conversou. Eu conheço a ideia dela, que pensa totalmente ao contrário, ela conhece a minha, que ela pensa totalmente ao contrário, mas a gente chegou a um ponto de se reconhecer sem precisar estar tendo razão. Ou tendo razão, ou nessa hipocrisia, concordo com você. Mentira, eu não concordo. Não somos mas obrigados. Eu tenho que ter a vontade e o gosto. Não, eu não concordo, mas eu quero lhe escutar. Isso já é um respeito. Claro. Eu penso diferente, mas eu quero saber como você pensa. São esses modos que eu acho que vai melhorar até no relacionamento amoroso. Claro. Uma coisa que eu vou falar aqui, que é fora do debate e tudo mais, mas até mesmo a violência do homem contra a mulher, né? O feminicídio. O feminicídio pode ser resolvido no Brasil com esse tipo também de diálogos. As cópias, elas conversando sobre de pensamentos diferentes. Não, eu sou tua mulher, tu é meu homem. Não, eu sou uma pessoa, tu é outra. Eu gosto disso, tu gosta de outra coisa. Mas será que isso a gente vai poder conviver? Então, essa troca de diversidade não é trocar a diversidade, ela é legal porque concorda comigo. Não, eu tenho que ter uma visão de dizer, não, ela é legal porque ela tem uma opinião própria, diferente da minha. Eu não vou me bater bem com ela, mas ela, para fazer negócio comigo, é a pessoa indicada. Sim, claro. E a gente bota muito isso, né? Se eu me relaciono bem com uma pessoa, essa pessoa é legal. Às vezes, aquela pessoa é legal só para um relacionamento, mas não é legal para um negócio. Sim, né? Então, essas... Amigos, negócio à parte. Né? E também na resolução dos problemas. Claro. Aqui a gente está vindo para conversar, debater, mas não para ter razão ou solucionar o problema. A gente está vindo aqui só para, como eu digo, escurecer o problema. Se é papo entre preto. Eu não quero esclarecer o problema.
Então a gente também mudar esse sinônimo para um lado positivo. Porque se eu digo escurecer, a turma diz, "Ei, a coisa tá preta. Uhum. Se a coisa tá preta, entra em preto, então a coisa tá, Tá ótimo. vamos dizer, tá esclarecida. Vou deixar, para deixar mais claro, vamos escurecer. Vamos escurecer o papo. É Né? isso aí. Massa, muito obrigada por esse bate-papo. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você Obrigado a e você apresentando também o Sala de Conteúdo, né? Para a gente finalizar, encaminhar para o final, eu gostaria que você deixasse aqui para o nosso espectador uma indicação de autores, ou autor, negro ou negra, para conhecer. Eu sou um pouco. Eu tenho vários livros. Eu tenho até livros daqui de 1900, livros de pesquisadores que falam. Mas eu vou lhe ser sincero, eu não sou muito bom na leitura, não. Gosto de conhecer os livros, os autores. Às vezes eu vou ver o resumo do livro, eu vou conversar com alguém que leu, porque eu sou meio preguiçoso. Mas, assim, eu aconselho, principalmente para as pessoas pretas, procurar os livros dos africanos, como Diop, um grande antropólogo, que fala até sobre Kemet, foi ele que botou, e Diop é senegalês, e fala sobre várias coisas que pode ser importante a gente ter uma atenção. Então, eu digo de mudar mesmo o olhar. Pessoas pretas, sim, e pessoas africanas, onde ali a gente vai ter, né, uma leitura afrocentrada original, tanto no bem como no mal, para a gente poder entender. E o deixa final também é isso, que vai ser uma publicidade que a gente vai estar aqui junto fazendo. De seguir a gente aqui também no PipaCast, que é essa plataforma que a gente está aí tentando criar mesas de diálogo, mas que ela não tenha um posicionamento que seja não só cultural, que não seja só político, e que isso também cause curiosidade a empreendedores, não só empreendedores pretos que estão na pipa e não só empreendedores que estão na pipa, todos os tipos de empreendedores, e por que não dar a chance de, com esse podcast, divulgar o que você faz coletivamente e travar soluções. Então, convido vocês para participar aqui com o pessoal do PipaCast, que eu faço parte dessa equipe maravilhosa, mesmo tendo o meu programa Sala de Conteúdo, que a gente vai aqui ter a oportunidade de falar sobre diversidades, chamar... Hoje eu estou sendo entrevistado, né? Então, de poder estou me comportando como entrevistador, mas é porque você deixou, né? E está convidando várias outras pessoas para a gente estar falando disso. Então, siga aí o PipaCast, vem com a gente. Peço obrigado a você, Natália, por ter me dado também essa possibilidade e essa visão de dizer, não, Tony, vamos começar esse programa te apresentando e obrigado por essa ideia que veio de você, não partiu de mim. Eu que agradeço, foi incrível, eu adorei esse programa. Bora botar ele no ar logo. Não é isso, produção? Vem-te embora. Um abraço, gente. Obrigado, Sorise, obrigado, PipaCast e Aquilombes.